Olá, amados, graça e paz aqui, o irmão Fábio Gomes. Sempre não falando de si, mas falando pelo Espírito daquele que dele é o reino, é o poder, é a glória, todas as riquezas, aquele que é excelso em sabedoria, riquezas da qual é impossível de sondá-las, porque ele é inesgotável, aquele do qual nós anunciamos no seu poder, na sua autoridade, palavras em eloquência, porque jamais aquele que está na condução do seu espírito tem que se envergonhar, porque tanto nas palavras está sempre na diligência de um espírito pronto e experimentado. O tolo, ainda que tenha alguém que lhe faça um discurso e ele está fazendo a leitura, quando ele tem que apresentar-se no improviso, revela a sua tolice. Mas aqueles que anunciam não por si estão sempre nas palavras de exatidão e retidão, e sempre palavras aonde são analisadas e pesadas antes de sair da nossa boca. Assim como ele nos ensina, não andeis com solicitude do que haveis de falar quando vos colocar diante dos meros mortais. Pois eu coloco a palavra em vossa boca, e já não são palavras meramente humanas, destituídas de sabedoria, mas palavras acompanhadas na presença do autor e consumador da nossa fé. Fé do qual é necessário ter as obras de justiça juntamente com a fé que caminham lado a lado, porque ninguém pode declarar que um tem a fé e o outro as obras. Me mostra suas obras sem fé, que lhe mostrarei a minha fé através das obras. Ambas caminham lado a lado e acompanharão a alma daqueles que no tribunal amam o prêmio da justiça juntamente com a fé, aonde são os benditos que prosperam diante daquele que os planos sempre de prosperar e jamais causar dano algum. Mas para aqueles que rejeitam a verdade e estão sempre fundamentando-se segundo a mentira, segundo aquilo que não expressa a verdade, estão sempre por amar o prêmio da injustiça e rejeitar aquele que podia os justificar, se justificam a si mesmo e estão declarando a sua própria benignidade, estando na maldição. E a palavra diz que só há um que levou sobre si as nossas maldições e nele nós somos benditos. Mas aqueles que rejeitam, ainda que se pronuncie bênçãos, é a boca da qual está sobre maldição, como pode pronunciar bênção. Até mesmo as suas bênçãos estão amaldiçoadas. Aliás, já vos amaldiçoei, assim vos diz o Senhor, porque aquele que fala pelo seu Espírito está sempre anunciando a verdade para que reconheçam e alcancem a libertação e alcance aquele que pode os justificar, assim como não nos justificamos e há quem nos justifica. Mas aquele que se rejeita, ele também o rejeita. Uma mente corrompida, cauterizada, segundo a sua própria mentira, aonde é como um espírito de entorpecimento, creem nas suas mentiras e acumulam iniquidade. Mais ainda, a palavra diz que iriam sujar-se mais ainda enquanto há tempo. Uma geração que se considera limpa e não lava da sua imundícia, porque não tem o Espírito que é santificador e purificador do interior para fora, ainda que façam as suas purificações exteriores. O interior são ossos e toda espécie de imundícia, garganta, sepulcro caiado, sempre exalando o mau cheiro do interior, do qual o Senhor está a ponto de o vomitar.
mas para aqueles que têm aquele que é o grande profeta, a essência da profecia, até mesmo a sua fala como aquilo que está a exercitar nas boas obras que aperfeiçoa a nossa fé, se exala como um aroma agradável às suas narinas, não por si mesmo, mas através daquele que é o perfumista, do qual gerou a essência no seio do Pai antes mesmo das primeiras obras, aonde tudo se está cumprindo, tanto a lei como os profetas, aquilo que foi escrito, se cumpriu quando ali pregado naquele madeiro no monte de Sião, no monte das Arábias, aonde a nossa Sião é do alto, a Jerusalém celestial, do alto dos milhares e milhares de anjos, mas ali se cumpriu o batismo de fogo, aonde os homens, o rejeitando e colocando coroa de espinho, não foi capaz de desvanecer aquele que tudo opera e executa, sendo a própria verdade. Fazendo assim, ele se tornou maldito por nós, e o anjo da morte não foi capaz de decompor o seu corpo, uma vez que é a própria verdade. E pegou a chave da morte, do inferno, e se tornou juiz e legislador. O Pai lhe outorgou todo poder e autoridade, está no centro do trono, aonde o Pai, sendo a sua cabeça, sujeitou tudo ao escabelo dos seus pés. Todo ser que respira está sujeito segundo aquele que forma a luz, as trevas, o ferramenteiro, e faz absolutamente tudo. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Está dia após dia vencendo aqueles que rejeitam a sua verdade, mas para aqueles que nele depositam a confiança, florescem sobre toda a terra. E até aqui nos ajudou o nosso Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.